Estou aqui para realizar esclarecimento de forma muito transparente da minha atuação como diretor de INSS e como cotista da empresa Vênus Consultoria. Eu sou Alexandre Guimarães, sou formado em Economia, pós-graduado em Administração Financeira. Iniciei minha carreira no mercado financeiro de capitais num fundo de pensão, em 81. Depois fui para alguns bancos, passei por 4 ou 5 bancos, distribuidora. Abri minha própria empresa, inicialmente a Plenos Investimentos, depois a EG Investimentos. E em 2017 eu tive um convite para ingressar como diretor financeiro da Infraero, qual permaneci lá por um pouco mais de 40 dias, um mês e meio. Saí, no mesmo ano, em novembro, recebi um convite para assumir o cargo de diretor de gestão de pessoas do INSS. Fiquei lá por 1 ano e 2 meses. Tive um convite para assumir a diretoria financeira da SEB, Companhia Energética de Brasília, e fiquei também 1 ano e meio, 2 anos, e depois fui vice-presidente da Investico, que é uma empresa que a SEB é acionista, junto com a EDP, Energia de Portugal. E retornei ao INSS, também como diretor de governança, inovação e planejamento, e saí em abril de 23. Sou proprietário da Vênus Consultoria desde novembro de 22. E a empresa está sendo fechada, fechou já, não está sendo fechada. Estou aqui para responder a todas as perguntas de forma bastante esclarecedora. Obrigado. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar. Senhor presidente, boa tarde. Em nome de Vossa Excelência, saúdo a todos os presentes, inclusive o depoente e o doutor advogado. Senhor Alexandre, Vossa Senhoria bem sabe o motivo desta comissão parlamentar mista de inquérito a respeito do INSS, e é por suas passagens no INSS que nós estamos aqui a lhe ouvir. O primeiro ponto gostaria de saber quem lhe indicou para o INSS no ano de 2017 e qual foi a função que o senhor exerceu lá. Como em qualquer cargo público, tem a indicação de um político. Certo. E deixa eu lembrar aqui, esclareço que eu não tenho um relacionamento com nenhum deles, mas como eu, precisando de colocação, espalhei currículos e acabou chegando lá na 17, né? Lá na liderança do governo, na época que era o André Moura. André Moura. Mas o contato não foi com ele, foi com assessores dele. Sim, senhor. Depois nós voltaremos a esse tema. Antes de o senhor assumir o cargo no INSS, Vossa Senhoria também tinha sido indicado antes para a diretoria financeira da Infraero. E, se eu não me engano, foram alguns meses à frente dessa diretoria financeira. Foi também em 2017, e se foi, quem fez a indicação de Vossa Senhoria a essa diretoria? Bem, como eu disse anteriormente, eu não tenho relacionamento com esse político, mas na época foi janeiro de 2017 que eu entrei através do Valdir Maranhão, acho que era vice da Câmara. E saí em fevereiro. Eu confesso ao senhor que eu nunca ouvi falar nessa pessoa. Quem é Valdir Maranhão? Deputado federal, na época. E ele era, se não me engano, vice-presidente da Câmara na época. Então, o senhor foi indicado para a diretoria financeira da Infraero, através do senhor Valdir Maranhão, deputado federal. Na época. O senhor recorda qual o partido dele à época? Ah, não, tem que ver. O senhor recorda
Qual era o partido do senhor André Moura, também deputado federal à Se não me época? engano, era PSC. PSC. Eu vi aqui o seu currículo é bastante extenso na área bancária. Como é que foi essa ida para a Infraero? Até é importante para a gente esclarecer como funciona o sistema de indicação política aqui em Brasília. O brasileiro tem muita curiosidade. O senhor disse que espalhou o currículo para uma colocação. Como é que foi essa chegada ao nome do senhor? Sabe informar? Exatamente por Na isso. Infraero. Na distribuição dos meus currículos. Tá. Mas na Infraero, o senhor sabe como é que esse currículo chegou às mãos do senhor Valdir Maranhão? Eu não recordo agora. No INSS, o senhor teve alguma conversa com o senhor André Moura para ser colocado na diretoria? Não. Quem foi que tratou com o senhor sobre esse assunto? Assessores dele? Recorda o nome? Não. E o que ficou combinado nesse momento? Que assumiria a diretoria de gestão de pessoas. Olha só, e funciona assim num país, uma diretoria tão importante do INSS, uma indicação política sem o indicador conhecer sequer o indicado, sem saber nem os propósitos do indicado? É através do currículo mesmo. Então, isso é uma boa notícia. Parte técnica. Isso é uma boa notícia para o Brasil. O senhor espalhou o seu currículo e virou diretor da Infraero e diretor do INSS, não é isso? Exatamente. Sem nenhuma conversa preliminar com os parlamentares. Nenhuma. Olha, isso, o que vai chover de currículo aqui para Brasília agora não está no gibi, não. Mas não vou desconhecer que isso seja verdade, não. E por que o senhor passou tão pouco tempo à frente da diretoria financeira da Infraero? Não entendi. Por que o senhor passou tão pouco tempo à frente da diretoria financeira da Infraero? Precisaram do cargo, me tiraram. Não houve nenhuma intercorrência. Pelo contrário. E aí o senhor voltou a espalhar currículo e foi convidado para assumir a diretoria do INSS. Exatamente. Qual foi a diretoria que o senhor assumiu? Diretoria de gestão de pessoas. Olha, essa diretoria é responsável exatamente por quais áreas do INSS? Pessoal. Sim, mas detalhe mais um pouco que o senhor, como técnico, pode dizer em que áreas a sua diretoria tinha interferência? Não, apenas pessoal. Gestão de pessoas. Nós estávamos na época, quando eu entrei no INSS com essa diretoria, nós tínhamos 34 mil funcionários, servidores, e tinha uma previsão de saída de 12, 13 mil pessoas já em janeiro de 2019, por um acordo de sindical deles. E eu trabalhei bastante em cima disso para tentar conseguir concurso público, para amenizar os problemas que lá dentro do INSS tinha, nas agências. Rodei essas agências todas, conversando com a maioria dos servidores e tentando ver como é que a gente podia compensar isso através de tecnologia. Foi quando surgiu, não foi eu que montei, mas foi o grupo lá que montou, o meu INSS. Quer dizer, então eram vários trabalhos em cima dos servidores. Senhor Alexandre, o senhor já disse aqui, não foi politicamente indicado, só foi indicado por político, mas tecnicamente. Exatamente. O senhor disse que assumiu lá a diretoria financeira da Infraero e depois foi para a diretoria de gestão de pessoas do INSS. Isso aí saí em fevereiro e ingressei no INSS no final de novembro de 2017, do mesmo ano. E permaneceu até quando nessa diretoria no INSS? Janeiro de 2019, quando eu fui convidado para assumir a diretoria financeira da Companhia Energética de Brasília. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor.
Nesse período que o senhor passou no INSS, quem era o presidente da autarquia? Veja bem, se somar os 2 períodos que eu estive no INSS... Não. Não, só uma observação, Certo. se o senhor me permitir. Lógico. Claro. Esses 2 períodos que eu estive no INSS, somando os 2, vão dar 3 anos como diretor. Eu passei por 7 presidentes. Quer dizer, eu entrei como o presidente estava saindo, não lembro o nome dele agora, ele era um deputado, ia concorrer a um deputado federal pelo Nordeste, depois entrou uma pessoa do STJ e depois entrou o Edson Garcia, que depois foi ser presidente da SEB, ele que me convidou para assumir a SEB. Olha, aí com ele. Só para a gente retornar isso que é importante, 2017, quando o senhor assumiu o INSS, o senhor falou que tinha um presidente. O senhor recorda o nome dele? Agora não. Ele era candidato se não me engano, a deputado federal agora não lembro nem o estado. Sim, senhor. O senhor recorda quem era essa pessoa que o senhor citou como do STJ? Achei até interessante o senhor dizer do STJ, por quê? Se pegar, porque ele era servidor, se não me engano. Se pegar aqui o ex-presidente do INSS, vai ter os nomes deles todos aí. Mas de cabeça o senhor não recorda? Eu não vou lembrar. O senhor, quando assumiu a primeira vez o INSS, o senhor conseguiu perceber se a autarquia estava sob a responsabilidade de algum partido político? Não. Os outros diretores indicados, o senhor não conseguiu fazer essa distinção? Tinha outros diretores que foi também indicado pela liderança do governo. Certo. O senhor recorda quem era o diretor de benefício, ou quais foram os diretores de benefício nessa primeira época que o senhor assumiu a diretoria de gestão? Com certeza eu não consigo falar, mas eu conheci, lógico, que trabalhei com eles, eu não lembro o nome de quem era o diretor de benefício. O senhor, nessa época, o senhor conheceu a figura do senhor Vigílio Antônio? O Vigílio, eu conheci ele na Previc. E foi depois dessa sua primeira passagem. Ou foi durante, eu não lembro, mas Vigílio era procurador da Previc, e como eu atuava muito no mercado financeiro, eu tinha sempre estava atento aos atos lá da Previc, né, que era O senhor André Fidelis, o senhor chegou a conhecê-lo na primeira passagem pelo INSS? Conheci, ele era superintendente daqui de Brasília, de Centro-Oeste. Superintendente? Superintendente. De quê? Da região Centro-Oeste, que no INSS, se não me engano, são 5 superintendências. Ele era o superintendente aqui do Centro-Oeste, Brasília. O senhor recorda quem o indicou essa época para ser superintendente? Eu lembro que ele trabalhou com alguns ministros, Garbas, acho que como é o nome dele? Estou ruim de memória, acho que Garibaldi. Ele trabalhou com alguns ministros, mas quando eu conheci quando entrei no INSS, ele já estava como superintendente da região Centro-Oeste. Na época que o senhor exerceu a primeira vez o cargo de diretor do INSS, quem era o presidente da República? Era o Temer. Temer? Presidente Temer. O senhor teve algum relacionamento com o presidente Temer? Nem com ele, nem com nenhum outro presidente. Sim, senhor. O senhor é filiado a algum partido político? Eu já fui filiado ao PFL. Aí tem que dar uma observação, que no mercado financeiro aqui em Brasília, me convidaram para representar o mercado financeiro da região, então me filiei ao PFL, fui candidato a deputado distrital, tive 400 e poucos votos. Depois eu me filiei teve mais 2 partidos, a PDT e PSDB, mas não fui candidato a nada, depois saí. O senhor se filiou ao PDT? Não, PDT não. Do Giangella, era PTB, né, se não me engano. PTB. Acho que era. Perguntei por que aqui na sua ficha de filiação não aparece esse... Não, são os 3. Partido. Exatamente. E o último partido foi...
O PSB, quando era o governador Rodrigo Hollenberg. Todos vinculados aqui A região. à região, né? Rapidamente aqui. O senhor falou aí sobre a Plenos. Isso. A Plenos, o senhor foi sócio administrador. Qual as atribuições da Plenos? Acho que era eu e um sócio, Nonato, Francisco Nonato, nós dois exercíamos esse papel. Mas a Plenos, como a IG Investimento, era uma empresa de agente autônomo no mercado financeiro. Eu não sei o que é isso, o senhor pode me explicar, Posso, por favor? sim, senhor. O agente autônomo, antigamente, era só pessoa física, onde eu já exerci esse papel como pessoa física há muitos anos atrás. Depois surgiu o papel de pessoa jurídica de agente autônomo. Eu fiz a prova e consegui aprovei e montei, então, a empresa. Primeiro foi a Pleno, depois a IG Investimento. Então, ela é intermediária financeira. É uma empresa que trabalha com intermediação financeira. Isso tinha alguma coisa a ver, isso tinha algo a ver com o sistema previdenciário? Não. O senhor, antes de assumir o INSS, o senhor exerceu alguma função correlata ao sistema previdenciário brasileiro? Nunca. Nunca? Essa Previc? A Previc é a agência de governo que trabalha com fundo de pensão. Certo. Também foi criada, eu era presidente de uma associação e até fui convidado para participar das reuniões na criação da Previc. O senhor me falou aí dessa primeira passagem, ainda quero me falar sobre ela. Qual é a sua relação com o senhor Eliseu Padilha? Não conheço. Não conhece? Foi o ministro? Sim? Não tive com ele. As reuniões, geralmente, quem participava era os presidentes. E Edilson Garcia? Edson, né? Para mim aqui... Edson Garcia Edson. era o presidente do INSS. Em que período? Ele entrou em 2018 e saiu no início de 2019, foi quando eu saí também. Eu pedi minha exoneração no mês de dezembro, e saiu depois da dele. Ele foi assumir a diretoria, a presidência da SEB, e me convidou para assumir a diretoria financeira. Então, só recapitulando, o senhor assumiu a diretoria de gestão, indicação do deputado de então André Moura, no governo Michel Temer, e saiu a pedido no início de 2019, mas tinha pedido a exoneração, isso no governo já Bolsonaro, mas tinha pedido a exoneração no final de 2018, não é isso? Exatamente. Aí o senhor já disse aqui que foi para essa companhia energética, ou conselho, não sei. E aí vem o senhor e retorna para a diretoria do INSS. Qual ano, qual governo, a convite de quem? Tá. Você esclarecer também que uma nomeação não tem nada a ver com a outra. Ou seja, fui embora do INSS, vida nova na companhia de energia, depois fui para a Investico, depois voltei também com o mesmo, do mesmo jeito. Eu espalhei os currículos, me convidaram, eu tive uma reunião. Reunião com quem? Foi com um deputado Euclides Petersen, PSC. Certo. O deputado Euclides Peterson. Peterson, é? Petersen. Petersen. Deputado Euclides Petersen, de qual partido? PSC, na época pelo menos era. Olha só, o senhor está me dizendo que em 2017 assumiu a diretoria de gestão de pessoas através do senhor André Moura, que era do PSC. Agora, 2021, o senhor volta e teve uma reunião com outro deputado do PSC. Como é que o deputado do PSC, Euclides, encontrou o senhor também? Através do currículo também.
Sendo muito sincero, sabe, senhor Alexandre, o Brasil tem milhares de pessoas capacitadas com currículos impressionantes. Que uma vez o nome do senhor tenha chegado pelo currículo, eu acho bem provável. Agora, a segunda vez também com outra pessoa, o mesmo partido e o nome do senhor chegar através de currículo, aí eu vou dizer, já dá para tirar na loteria, porque eu acho muita coincidência. Aí eu queria saber isso. Esse deputado, foi ele quem convidou o senhor para o encontro? Foi. Foi? Foi. E ele disse ao senhor em quais circunstâncias chegou ao nome do senhor? Como eu disse anterior, ele só pode ter chegado através do meu currículo que chegou à mão dele. E como eu tinha já uma experiência como diretor de gestão de pessoas lá do INSS, eu acho que deve ter facilitado a minha. O senhor já disse que com o senhor André Moura, o senhor não teve nenhuma conversa antecipada. Não. Agora, com o senhor Euclides, o senhor já teve essa conversa. Como é que funciona uma conversa com um parlamentar que vai indicar um técnico para uma diretoria tão importante? Qual é o tipo de diálogo que é feito? Foi uma conversa simples e rápida. O senhor pode dizer como foi? Ele falou que o seu currículo chegou à minha mão e tem um cargo lá de diretoria de governança e você está interessado em ocupá-la, você já foi lá de gestão de pessoas. E outra coisa, a diretoria de governança estava começando. Quando eu entrei lá na diretoria, eu tinha, para a diretoria toda, estamos falando de um Titanic que é o INSS. Então eu tinha 4 servidores para trabalhar comigo, para montar toda uma área de governança, um sistema de governança, que isso aí não é de uma hora para outra. E como dentro do mercado de capitais, eu como analista de mercado de capitais, eu cobrava muito governança das empresas que a gente fazia análise para investimentos. Então isso aí já era um cotidiano nosso, dentro da profissão de analista de investimentos. Vamos chegar a esse ponto. Uma coisa que eu esqueci de perguntar ao senhor. O senhor é funcionário de carreira? Não, senhor. Ah, o senhor não é funcionário de carreira? Não, sempre trabalhei na área privada. Só em 2017, quando eu fui para a Infraero, que eu comecei a assumir aquela diretoria. Sim, mas... para a área pública, mas sempre privado. Privado, né? Então o senhor não é funcionário de carreira. Senhor Alexandre, aí o senhor assume. Antes de a gente adentrar esse tópico, aqui é uma discussão muito grande que em determinada época houve um desmonte do funcionalismo do INSS e esse desmonte também ocasionou a ausência de pessoal para fazer fiscalização de acordos de cooperação técnica. O senhor falou uma coisa interessante e eu queria entender. O senhor disse que tinha 32 ou 34 mil e foi para não sei quantos funcionários. Por que aconteceu isso? Foi um acordo junto com o sindicato, um acordo com os servidores, que eles estavam pretendendo um percentual de recebimento e na época foi acordado que dividiria em 3 vezes, ele recebia em 3 parcelas, só depois de receber. Então o servidor não pediria demissão até receber a 3ª parcela. Isso aí foi acumulativo e quando chegou em janeiro de 19, que eu já estava saindo, já tinha uma previsão da saída desses 12 mil, 13 mil pessoas do INSS. E esse acordo foi feito em qual governo? Agora, se eu fiquei na dúvida se esse acordo eu acho que foi antes do Temer. Antes do já vinha esse acordo, já vinha sendo trabalhado antes do presidente Temer. O senhor não recorda que ano esse acordo começou a ser? Não lembro. Eu não fazia parte da Sim, senhor. companhia, né? Então, como eu entrei, já estava o processo já estava caminhado. Tá, só para a gente esclarecer isso. Eu voltar a falar do deputado Euclides, porque aqui, inclusive, a CPMI está devendo, e vou fazer esse pedido, senhor presidente, para que a gente possa tomar o depoimento do senador Everton Rocha e pedir o depoimento do deputado Euclides também. Eu acho que aqui a gente está na hora de
de esclarecermos alguns pontos. E eu falo especificamente do deputado Euclides, que eu não conhecia, mas houve um repasse de recursos para o ITT ligado à Conafé, e nessa investigação foi visto uma negociação entre uma aeronave que era do deputado Euclides, foi repassada para alguém ligado ao ITT, Instituto Terra e Trabalho, também ligada à Conafé. E nessa mistura eu fiquei sem entender como é que essa aeronave foi negociada, depois voltou ao deputado, depois foi negociada de novo, e espero que também não haja nenhuma blindagem, porque isso é bom para o deputado e será bom também para o senador esses esclarecimentos. Assim como será muito importante a vinda do senhor Paulo Bodens, a vinda da senhora Daniela Fontelli e a vinda do senhor Gustavo Gaspar. Afinal de contas, aqui a gente não pode ter blindagem, fica muito feio essa blindagem. Vou tocar sempre nesse ponto para ninguém posar de paladino da moralidade, para não posar de paladino da moralidade, nem a gente proteger ninguém. Então, o deputado Euclides tem essa negociação da aeronave que exige uma explicação. E agora o senhor está vindo depor, dizendo que foi indicado para a diretoria no ano de 2021, após uma conversa com esse deputado. Mas algum parlamentar conversou com o senhor sobre essa indicação? Não. E depois que eu assumi, inclusive, tivemos uma reunião lá na Secretaria de Previdência com, acho que na época era Bruno Bianco, como presidente do INSS, e falando sobre a diretoria que eu tinha assumido. Quem era o presidente do INSS nessa época? 2021. Dessa época era esse que eu estava querendo lembrar o nome aqui, que saiu logo em seguida, antes do Edson Garcia. Tá. O senhor falou que a diretoria de gestão de pessoas, só tinha 4 funcionários, tinha sido recentemente criada. Uma pergunta bem objetiva, senhor Alexandre. Antes eu queria até fazer uma pergunta. O senhor pediu o habeas corpus para vir a essa comissão? Não, senhor. Olha, eu quero lhe dar os parabéns. Eu acho que quando a gente exerce uma função pública e tem que prestar contas do exercício dessa função pública, eu acho que precisa primeiro ter coragem e lealdade ao país. O fato de não ter pedido habeas corpus vai lhe dar ainda um tratamento mais respeitoso, porque a relatoria não vai se aproveitar desse momento para poder tomar qualquer medida de força em relação ao senhor. Eu acho uma covardia institucional exercer um cargo público e vir amparado por habeas corpus. Então, quando o senhor foi diretor de gestão de pessoas, o senhor com a longa jornada em instituições financeiras ou correlatas, o senhor tomou conhecimento em algum momento sobre a questão de desconto associativo de entidades ou sindicatos? Não, senhor. Muito bem. Aí o senhor vem para 2021. Coloca ali, por favor. O senhor conheceu uma pessoa chamada Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS? Sim, senhor. Bota aquela foto na mesa lá, por favor. Não, pelo amor de Deus, aí não tem como. Essa é uma das fotos mais famosas.
O senhor se encontra aqui nessa foto? Sim, senhor. Ah, o senhor está aqui. Deixa eu lhe dizer. Aqui tem personagens importantíssimos. Mas tem um importantíssimo porque não deveria estar nessa foto. Essa foto foi em 13 de janeiro, na reunião com o atual ministro Volney Queiroz. Aqui está quem não deveria. Antes dessa reunião, o senhor já conhecia essa figura aqui, careca do INSS? Sim, senhor. O senhor pode me dizer o que tantos personagens que eram da área pública, ou que são ainda, estavam fazendo na reunião do Ministério, junto com esse que está denominado como líder de organização criminosa? Bem, essa reunião já tinha começado e ele chegou após, no meio da reunião. A reunião foi muito rápida. Sim, senhor, mas o senhor disse uma coisa que ninguém tinha dito até agora. A reunião já tinha começado e quem chegou depois foi esse senhor? Ele com a pessoa que está do lado dele. O senhor sabe quem é essa pessoa que está ao lado dele? Não. Certo. E quem convidou essas duas figuras para sentar a essa mesa? Tá, eu fui chamado, até foi informalmente, para conhecer, porque eu acho que nessa data não estava definido quem seria o ministro. Eu acho que seria ele, o deputado Volney. Então, eu não sei se estava definido quem seria o ministro. E nós fomos aí para nos apresentarmos. Então, essa foi uma reunião de apresentação ao possível Volney. Ministro. Isso. Eu não sei se já era... Eu estou aqui, depois veio o Lupe. Mas esse foi o objetivo dos conhecermos, nos apresentarmos. Quando o senhor sentou nessa mesa aqui sem a presença do Careca, o senhor já conhecia todos os outros personagens? Os servidores do INSS, sim, os outros não. Tá, mas o senhor já conhecia o Vigílio? Já conhecia o Vigílio, conhecia o Brito, o Marco Brito, o André Fidelis e o Rogério. Sim, senhor. Aí, qual foi o momento que essas duas figuras chegaram? Como eu falei anteriormente, a reunião foi rápida, mas ele chegou alguns minutos depois, 10 minutos, e sentaram, se cumprimentaram. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Foi tirada a foto logo em seguida. Deixa eu dizer nem sabia coisa dessa foto, não lembrava mais. Ou seja, eu soube aqui, né? Mas aqui ninguém senta nessa mesa. Estou dando um exemplo de condução dos trabalhos que não seja alguém convidando. Eu pergunto, eu convidei o Caveira para sentar aí. Mas para eu não dizer que só senta aqui se o ministro que estaria na posição do presidente da coisa. Alguém convidou. Dessa reunião, primeira pergunta, foi o senhor quem convidou Careca do INSS e Leandro Fonseca para sentar à mesa? Não, senhor. Pronto, então quem foi? Eu não lembro quem foi que chamou, vocês que convidou, mas eu sei que essa pessoa que está do lado do Antônio, acho que ele trabalhava com o pai do Volney. Certo. E chegaram depois, eles estavam no Ministério, mas a nossa reunião aí, ou seja, foi a reunião rápida para nos apresentarmos. Agora, quem chamou, não sei se foi algum dos servidores, dos colegas meus lá. Essa foto é bem simbólica, uma reunião de apresentação de trabalho, sentado na mesa do ministro atual da Previdência, um criminoso que lidera o roubo aos aposentados e pensionistas. Não foi uma reunião de trabalho, foi nos apresentarmos. Pior de apresentação. A gente não foi. Não deixa de ser uma reunião de trabalho. Aí volta aqui. Volta para o gráfico anterior. Aí vamos para cá. Qual a sua relação com o Careca do INSS? Essa é a pergunta mais importante. Tá. Eu conheci o Antônio, me convidaram para ir lá na distribuidora da QI15, quem é de Brasília conhece. O que é isso? Eu não sei. É um bar, tá? E lá o Antônio estava lá e
Foi quando nós nos conhecemos. Que ano foi isso e quem lhe convidou? Eu já estava como diretor de governança, foi início de 22, se não me engano, no final de 21. Quem lhe convidou? Porque é o principal, a gente quer saber quem Não, mas lhe convidou. foram amigos em comum, ou seja, mas que não tem nada a ver com o INSS, tem nada a ver Sei, com... mas Porque deixa o eu- assunto depois, deputado, que correu, que eles queriam, o Antônio, ele estava com um projeto de importação de frutas para a China, e eles queriam, ou seja, financiar esse transporte. Então, eles me chamaram lá, quem me conhecia, para nós tentarmos fazer um trabalho de estruturação de um ativo financeiro que coubesse ali. Só que isso aí não foi adiante. Senhor Alexandre, eu tenho maior vontade de acreditar que o senhor está falando. Mas o senhor, como diretor do INSS, que foi assaltado pelo senhor Camilo, o senhor disse que foi chamado para um bar ou para um encontro e lá tratar de importação, exportação de frutas. Não é isso? Eu fui lá inicialmente para tomar uma cerveja com meus amigos. E lá eu encontrei o Antônio e a conversa, que eu não tenho, foi para esse lado. Eu falei que ia estudar, se tivesse informações necessárias para que a gente pudesse estruturar um papel desse, e tirei adiante. Deixa eu lhe perguntar, nessa conversa, o senhor foi apresentado como diretor de governança do INSS? Eu fui apresentado como um operador de mercado, um analista de mercado. O Alexandre tem muitos anos de mercado, que eu tenho desde 81, muita gente me conhece. Fui presidente da associação por 5 mandatos eletivos. Então, eu tinha um conhecimento muito grande do mercado de capitais e financeiro. O senhor, depois dessa conversa com Antônio Carlos Camilo, o senhor poderia me dizer, na verdade, qual foi o ponto, qual foi a pessoa que, mesmo para tratar de outra coisa, convidou o senhor e o Antônio Carlos para isso? Foi um amigo que não tem nada a ver, vou falar o nome dele aqui, vai parecer que eu vou acabar botando ele no meio, que ele não tem... São amigos pessoais que não tem nada a ver com o assunto de... Eu até entendo, mas é que o senhor, por exemplo... Mas eu prefiro não sei... Eu prefiro não falar para não prejudicá-lo, que a gente não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É um direito do senhor. O senhor está sem habeas corpus aqui e o senhor responde aquilo que o senhor achar que não vai lhe comprometer. Aqui a gente não vai ter tratamento diferente, quem pode mais, quem pode menos, não. Vamos estabelecer como se com habeas corpus o senhor estivesse, doutor. Pela coragem de vir aqui sem um habeas corpus preventivo. Qual foi a outra vez que o senhor se encontrou com o senhor Careca do INSS? O senhor já disse que o conheceu nessa circunstância. Eu encontrei com ele outra vez lá no Gilberto Salomão, lá na Catedral, e não foi nada marcado. Foi quando eu soube que ele tinha um produto, que era um app. Isso foi em que ano? Início de 22, meio de 22, não lembro a data. Foi aí que eu queria só fazer uma observação, que 2012, 2013, apesar da minha empresa, a IG Investimentos, estava aberta, os negócios, a gente fala no mercado que micaram, pararam. Eu fiquei de 2013 a 2017 sobrevivendo de venda de patrimônio. Então foi quando eu fui mais aceitar, que na época eu falei, eu não quero nunca trabalhar em governo, mas hoje eu estava certo. Então eu fui mais pela ADS, como é que é o nome do salário lá da comissão, da ADS, GD, como é que é? DAS, pelo DAS, que era um DAS 5. Então, foi aí que eu fui. Mas a pergunta do senhor, depois aí no Antônio, aí nós conversamos, sentamos numa mesa, e foi quando ele me apresentou que tinha um app e que tinha diversos benefícios a ser ofertados para clientes dele, e não tinha também, que eu até vi que ele não tinha nada de educação financeira, e na época de 2022...
foi quando eu voltei a falar e ofereci, foi já passando o segundo semestre de 22, eu não vislumbrava que eu ia continuar na diretoria. Foi quando eu ofereci para ele, posso produzir o assunto do mercado do educação financeira e foi aí que a coisa começou a andar. O senhor pode me dizer que época o senhor começou a tratar de negócios, como o senhor está dizendo aí, com o senhor Antônio Carlos? Foi logo que a empresa que eu montei... Sim, mas só o mês aproximado. Segundo semestre, foi perto das eleições, ou seja... Pronto, era isso que eu queria saber. Para tratar de negócio com o senhor Careca do INSS, o senhor fez no segundo semestre de 22. Eu fiz o contrato com ele em janeiro de 23. Tudo bem, mas... Eu já sabia que ia sair, mas a empresa foi montada em novembro de 22. Mas começou a tratar negócio com ele ainda em 22. Ainda em 22. Muito bem. E por que isso é crime? Não, não é crime. Mas começa a ficar escandaloso quando se descobre que esse elemento utilizou a estrutura do INSS coaptando servidores públicos e montaram uma estrutura criminosa que desviou bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Aí por que o senhor está aqui? Porque depois a gente fala um pouco sobre esse gráfico. Porque o senhor aqui, Alexandre Guimarães, diretor por 2 vezes por indicação política, apesar do currículo técnico, no INSS, está no centro e no momento em que essas associações elas conseguem retirar bilhões de reais do INSS e se descobre pela CGU e se descobre pela Polícia Federal que isso era dinheiro roubado dos aposentados. Sim, Alfredo, mas estava na diretoria de governança. A gente chega já lá. Qual o papel da diretoria de governança? É garantir a integridade do sistema no INSS? Também. Também. E como é... Bota o gráfico aqui, por favor. O outro gráfico. Pronto. O outro. Como é que o senhor está no INSS 2017, 2018? Eu perguntei, e sobre desconto associativo? O senhor disse, eu nunca tive conhecimento nesse período. Aí o senhor volta aqui 21 para o início de 23. Então, o senhor foi gestão Temer, 2 anos, gestão Bolsonaro, 2 anos, Lula, alguns meses. Mas deixa eu lhe dizer, o senhor pegou um gráfico que depois de 22, a partir de 22, ele deu uma exponencial alavancada. Aí volta para aquele outro gráfico. Ali é de descontos. E aqui é de reclamações. A ouvidoria foi criada quando? A ouvidoria. A ouvidoria, ela sempre existiu aonde o INSS estava vinculado. Então, mudava de ministério a ouvidoria antes. Nós levamos a ouvidoria para dentro do INSS, foi em 22. Pronto. Então, bora falar da ouvidoria em 2022. A ouvidoria saiu de 745 reclamações para 1.556 em 21, depois quase dobrou em 22, depois quase dobrou de novo em 23 e depois quase dobrou de novo em 24. O senhor estava na ouvidoria em 2022,
como chefe, e o senhor também estava esse período inicial da ouvidoria. A ouvidoria estava sob a sua responsabilidade? A ouvidoria ela é mais independente. Ela estava dentro da diretoria de governança, mas ela tinha uma independência. Ou seja, as reclamações chegavam, nós não resolvíamos, mandávamos direto para a diretoria responsável para respondê-las. Eu lhe pergunto, o senhor nunca fez reunião com a ouvidoria? Sempre. Sempre. Mensalmente, pelo menos, fazíamos reunião, não só com a ouvidoria, como todas as coordenações. Olha, o senhor tem um currículo extenso aí, capacidade, o senhor tem conhecimento, sistema de integridade, tudo isso. Essa alta de reclamações aqui não chamou a atenção do senhor, não? Veja bem, como nós levamos a ouvidoria lá para o INSS, facilitou nós recebermos reclamações. Aí está a explicação do aumento. Mas isso aí foi um trabalho bastante exaustivo para conseguir levar a ouvidoria para dentro do INSS. Mas a pergunta foi, isso não lhe chamou a atenção, não? Todas as reclamações chamam atenção. O senhor sabe dizer quais foram as providências adotadas pela sua diretoria em relação a essas reclamações? Nós não fazíamos, ou seja, não resolvíamos os problemas. Nosso papel era transmitir à diretoria responsável por reclamações para que fosse resolvido. Que diretoria era essa? Dependendo da reclamação. Se fosse pessoal... Que diretoria era essa? Como assim? Qual a diretoria que o senhor transmitia isso aqui? A ouvidoria estava na diretoria de governança. Eu sei. Chegando a reclamação, se fosse de benefício, ia para benefício. Se fosse pessoal, ia para pessoal. Se fosse tecnologia, ia para tecnologia. Então, nós enviávamos para onde era a responsabilidade para ser respondido. A pergunta, então, é bem simples. A ouvidoria, sob responsabilidade da sua diretoria, enviava cada uma dessas reclamações às diretorias responsáveis? Sim, senhor. Cobrava a ouvidoria? Cobrava. Também a solução? Cobrávamos. E o senhor sabe qual o índice de resolução desses... Agora eu não sei te responder, eu tenho que pegar na época. O senhor conversou com algum diretor do INSS, o presidente do INSS ou o ministro de Previdência Social sobre essas reclamações? Deputado, eu saí início de 23. Sim. O senhor está indicando ali... Eu indiquei errado, estou falando 2022. Tá, ok. O senhor conversou com alguém relacionado ao sistema de previdência sobre esse aumento de número de reclamações? Como a ouvidoria ficou mais fácil o cidadão fazer as reclamações dele, porque tinha uma ouvidoria dentro do INSS, porque antes fazia reclamação para o Ministério, eles às vezes não tinham pessoal adequado, não tinha pessoal, um quantitativo adequado, e acabava, as reclamações não chegavam na totalidade para a gente. Quando houve esse crescimento aí, você vê que é por causa da ouvidoria estar dentro do INSS, e nós botamos uma equipe, contratamos mais de 50 estagiários ou iniciantes para poder nos ajudar. Então, o senhor está querendo dizer que botou a ouvidoria para funcionar, é isso? Isso. Está tudo bem, mas as reclamações chegaram. O senhor tratou isso aqui com alguma outra autoridade? Todas essas reclamações, nós fazíamos um relatório. Eu digo a ouvidoria, que tinha um responsável lá pela ouvidoria. Tá? Ela era quase se fosse independente. A ouvidoria, ninguém... Inclusive, tinha uma portaria lá que nós isolávamos a ouvidoria, que as pessoas não podiam entrar. É só quem trabalhasse na ouvidoria. Então, esse aumento aí se deu... até por nós trazermos a ouvidoria para dentro do INSS. Eu estou entendendo. Então, nós mandávamos relatório, sempre foram enviados para... Agora, quando não tinha um retorno que atendesse os objetivos, a gente estava sempre falando, olha, está tendo um aumento aqui, está tendo um aumento ali. O senhor recorda... nesses relatórios, quais eram as entidades associativas, os sindicatos mais citados?
Não, senhor. E a diretoria de governança não tem gerência nenhuma em relação a essas associações e sindicatos. O senhor recorda quais os bancos foram citados com reclamação dos consignados? A reclamação de consignados, nós fazíamos reuniões direto quando tinha algum... sobre taxa de juros, a gente fazia reuniões direto com todos, não um apenas. Mas nós tínhamos na época uma relação. Se eu for responder o seu agora, eu não sei. Tem que ir atrás lá, ver qual era a relação de quem tinha maior reclamação para estar... Então vou lhe pedir 2 favores. Posso fazer chegar a esta comissão os relatórios de 22, quando foi criada a ouvidoria, a 23, quando o senhor saiu. Eu não sou do INSS, eu não sou servidor. Então, eu posso, lógico, fazer o pedido lá para quem está na diretoria hoje. Lhe agradeço. Lhe agradeço. E que isso inclua também, porque isso aqui é dividido em quê? Reclamação, denúncia, o quê? Tem de tudo. Mas os 3 principais. Eu não vou chutar aqui agora. Tá. Então, que o senhor possa, de 22 a 23, até onde o senhor ficou, fazer esse pedido, porque o senhor sabe exatamente o que vai pedir. Agora, vamos voltar para cá para a gente adiantar isso aqui e dizer especificamente aonde pesa a suspeição sobre o senhor. Volta lá para aquele gráfico. Volta lá, o outro. Esse. Deixa eu te dizer. Por que o senhor está sob suspeição? O senhor disse que sentou com o careca do INSS e trataram de negócios a respeito de aplicativo e que o senhor estava para sair do INSS. Me aparece, nesse cruzamento de dados, 85 mil da Prospect, que é uma empresa lavanderia do careca do INSS. Me aparece para o senhor 85 mil reais. Alfredo, é pouco. Aqui a gente pouco importa, está tratando tostão ou milhão. A questão aqui é o relacionamento do senhor, pessoa física, com pessoa jurídica, que é a Prospect. Isso foi em 2023, no início de 23. Depois me aparece para essa mesma empresa do careca do INSS um envio de 228 ou 25 mil reais para a Vênus, que o senhor é sócio da Vênus. Depois me aparece mais de 2 milhões de reais da Curitiba ou da Prospect, não me recordo, direcionada a Vênus, que o senhor é sócio. Daqui a pouco o senhor explica, estou fazendo logo o contexto geral. Depois eu descubro que a Vênus tem como sócio Rubens Oliveira Costa, que é tratado como operador financeiro, entregador de mala de propina de quem? Do senhor Antônio Carlos Antunes. Depois eu descubro que o contador das empresas de careca, olha só, é também contador da sua empresa Vênus. Depois descobre-se que o filho do contador, que é da Vênus, da Brasília, da Voga e de outras empresas do sistema, foi empregado no gabinete do senador Everton Rocha, o filho do Alexandre Caetano. Agora me diga, depois o senhor está dizendo que eu não sabia que a sua indicação para a diretoria do INSS partiu de um deputado, que a gente quer saber essa questão do avião.
No meio disso tudo aqui, está o senhor recebendo aproximadamente 2,5 milhões, ou pessoa física ou pessoa jurídica pela Vênus. Então, primeira pergunta que eu faço ao senhor, por etapa. Por que o senhor criou a Vênus com um operador financeiro de uma estrutura criminosa? Tá. A Vênus foi criada para atender aquele APP para fornecer, ou seja, produzir material sobre educação financeira em relação à empresa que o Antônio tinha. Quando foi montar a empresa, eu falei com ele, eu tenho que ir atrás de contador, ele falou que acabou resolvendo. E eu conheci o Rubens. O Rubens não é sócio da Vênus. O Rubens é contratado, ele é o administrador, gestor da empresa. Quer dizer, então, como eu tenho aqui, desculpe, nós fizemos... Vou retificar. Como administrador da Vênus, que foi fundada pelo justamente senhor. Que o Antônio, ou seja, indicou o Rubens para que abrisse a empresa, foi o Rubens que me ajudou, ele que fez toda a tratativa de abertura da empresa e nós fizemos depois o contrato. Então, eu posso ir respondendo? Você vai... Não, eu queria perguntando e o senhor respondendo. Então, bora. Eu perguntei aqui primeiro por que o Rubens entrou nessa história na Vênus que o senhor criou. Indicação do Antônio. Pronto. Para que ele me ajudasse a abrir a empresa. Então, já está esclarecida a primeira. Rubens, operador financeiro da organização criminosa, também foi indicado para a Vênus pelo senhor Careca. Agora, vamos para a segunda pergunta. R$85 mil, pessoa física do senhor, recebeu da Prospect, que por ela passou milhões de reais de dinheiro roubado de aposentado e pensionista. Qual foi o serviço prestado à Prospect em pessoa física para o senhor receber R$85 mil? Vamos lá. O Antônio também tinha uma empresa de carro. E nessa época do Tigo, eu estava querendo trocar de carro. Então... foi vendido, eu tenho aqui o recibo, aquele documento do recebimento da venda do carro. Que eu fui lá vender na concessionária, eles me deram R$80 mil. Eu comentei com o Rubens e falei, eu te compro R$85 mil, só que era pessoa física. Ele tinha que me pagar através da pessoa física. O senhor recorda o nome da loja de carro do seu Careca? Não. Não. O senhor recorda onde ela ficava? Eu acho que era São Paulo. São Paulo. E o carro do senhor estava em São Paulo? Não, o carro estava comigo, era um Tigo 7. E o senhor vendeu o Tigo 7 por R$85 mil para o seu Antônio. Para a Brasília Consultoria foi quem pagou, tenho aqui o recibo. Certo. Aí deixa eu lhe dizer, e a Brasília Consultoria mexia com o carro? Não, ele só fez o pagamento para mim. O senhor sabe como é que veio aqui, ó. Brasília Consultoria Empresarial. O senhor comprou esse carro zero? Comprei zero. E esse carro tinha quantos anos de uso? Poucos. Isso aí foi através de um recebimento de seguro, porque eu tinha um Jeep Compass, eu dei perda total num acidente que eu tive, e o seguro eu comprei o Tigo. Sim. O Tigo tinha... acho que 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos de uso. Acho que era 2 anos. Me diga uma coisa, e tinha quantos quilômetros? Só para eu ver se estava muito usado. Não, meus carros não ficam muito... Aí eu lhe pergunto, o senhor se recorda... 40 e poucos mil, 50 o senhor mil. se recorda quanto o senhor pagou nesse Tigo 7? Ele foi muito desvalorizado, eu paguei 120 e poucos mil. Olha só, rapaz, o senhor está destruindo a indústria do Tigo, que eu não sei nem qual é. Acho que é Sherry, né? Pelo amor de Deus, o senhor vendeu um carro. Também. O senhor vendeu um carro que o senhor comprou de quase 130 mil reais por 85, 2 anos depois. Não recomendo. Mas o senhor sabe o que é que foi feito desse veículo pelo senhor Careca? Não. Aí deixa eu contar outra história para o senhor. Chegou uma senhora aqui depondo, eu acho que foi na última reunião. O Careca liberou um carro para ela,
não sei nem que carro foi, se foi uma BMW, se foi uma Volvo. Depois foi vendido outro carro para o Careca. Esse Antônio Carlos gosta muito de comprar carro e ceder carro. Agora está explicado porque 85 mil, na perspectiva do senhor, foi o Tigo. Eu não recomendo mais, depois dessa informação, a compra de Tigo. Aí vou tomar processo, mas é a verdade, né? Desvalorização dessa não é justa. Hein, deputado, era o mercado, tá? Eu fui na concessionária tentar vender, eles me deram bem abaixo. Olha, e eu comentei com o Antônio e falei, eu te compro, me paga... Foi 2000... É um Tigo 7, não sei. O Careca pagou 5 mil a mais, porque o Careca dá carro de luxo para os outros usarem, imagine pagar 5 mil a mais. Aí, essa mesma empresa... Essa mesma empresa... 83, mas foi 85 mesmo. Sim, senhor. Tá aqui. O ano do carro foi 2 anos de comprado. 21. E vendi no 23. Vendeu 23. 2 anos e pouco. Pronto. Aí, a Prospect também 225 mil para Vênus. O que foi esse serviço? Vamos lá. Eu tô aqui, ou seja, eu tenho 336 serviços prestados desde janeiro de 22 até maio desse ano para Brasília Consultoria. Meu contrato era com Brasília Consultoria e esse serviço foi todo prestado, foram 336 no mínimo nesse período. E eu tenho tudo registrado com as datas respectivas. Aí eu faço outra pergunta, então. Como é que o senhor tem a prestação pela Brasília e recebe pela Prospect? Pois tem que ver por que ele me pagou, mas foi o grupo que me pagou. Meu contrato está com Brasília. E esses 200 e pouco, deputado, é referente ao período que eu estava como diretor de governança, que foi janeiro, fevereiro e março, só que eu comecei a prestar serviço em janeiro, eu só recebi a primeira parcela em fevereiro. Então, isso aí corresponde a fevereiro e março. Eu ia chegar a esse ponto. Primeiro, o senhor disse que prestou serviço a Brasília, foi pago pela Prospect, que tem que perguntar o Careca do INSS, porque ele pagou pela Prospect. Segundo, esse recurso aqui, o senhor estava como diretor de governança do INSS. Eu não tenho dúvida nenhuma da imoralidade, não do senhor, estou falando da situação, o senhor está transacionando com o chefe de uma organização criminosa que vem saqueando o INSS. Aí eu lhe pergunto, qual foi esse serviço aqui nesses 3 meses? O serviço foi continuado, só terminou em maio de 2023. Não, mas eu queria saber qual foi... Em maio de 2025. Qual foi esse serviço? Educação financeira, eu fazia 2 sessões semanais e passei a 16 por mês. Eu comecei com 8 e depois cheguei a 16, 17. Quase todo dia eu passava um material em relação à educação financeira e... Quem era o destinatário disso? Eram os aposentados e pensionistas? A empresa contratada, a Brasília Consultoria. Mas o destinatário final desse programa? O meu contrato era com a Brasília. Depois, então, e outra coisa, ele estava no contrato, ele estava livre para fazer a distribuição desse material para quem quisesse. Tá certo. Olha, eu não vou me adentrar mais nesse emaranhado aí, mas eu vou dizer ao senhor o seguinte: o senhor virou diretor do INSS por uma indicação política. Depois, o senhor fez uma empresa que o administrador é o operador financeiro do chefe da organização criminosa. Depois o senhor recebeu por volta de 2,5 milhões do sistema aí desse conglomerado de empresas
que saquearam os aposentados e os pensionistas, e o senhor está dizendo que o senhor fez tutorial, pelo que eu entendi, de educação financeira. Formação de conteúdo, sim, educação senhor. financeira e segurança. Sim, senhor. Eu, Alfredo, não estou acreditando nessa versão. O que eu estou vendo aqui é uma corrupção enviesada. O que eu estou vendo aqui é um vínculo que não deveria ter existido entre um diretor do INSS e um chefe de organização criminosa. Mas o senhor não está aqui com habeas corpus, não vou me aproveitar dessa situação, mas, infelizmente, me parece que o senhor foi cooptado também pelo senhor Careca do INSS. Se foi ou não, o senhor juridicamente, o senhor vai ter a oportunidade de provar. Essas notas fiscais nós já vimos em outras oportunidades e elas eram ideologicamente falsas. Ideologicamente falsas. Fabricadas para justificar recurso. Relator, me Sim, permita apenas uma pequena interrupção, até, senhor Alexandre. Um outro ponto também que seria interessante o senhor Alexandre esclarecer, dentro de toda a colocação que foi feita. Um homem com a experiência dele, com o currículo que ele tem, com toda uma trajetória, inclusive por empresas internacionais, pelo sistema financeiro, qual a explicação para que o senhor Antônio Carlos Camilo colocasse o senhor Rubens Oliveira Costa para ajudar a abrir uma empresa? Um homem que, perfeitamente. Por favor. Vamos lá. Hein? Tá. Viu? O senhor falou em notas fiscais falsas, né? Não, eu estou dizendo que tem chegado aqui muita nota fiscal ideologicamente falsa. Tá, eu posso estar... Hein? Que não necessariamente é o caso. Tá, exatamente. Não é o caso da Venus. Eu tenho todas as notas fiscais e os serviços prestados... 300, como falei anteriormente, 333 serviços foram prestados, quer dizer, em 2 anos e pouco de existência do contrato, a gente faz aí uma presença bastante significante junto ao nosso contratado. O senhor perguntou... Sobre o senhor tem uma grande... o senhor tem uma larga experiência. Sim. Mercado financeiro, cargos internacionais. Mas ali ele foi colocado como administrador da empresa, senhor Alexandre. Exatamente. Eu não podia ser administrador, porque eu estava indo num cargo como diretor. Então, a empresa foi criada e o Rubens foi o administrador, que eu não poderia ser o administrador. Eu teria que ser cotista, como eu fui. Então... e sabendo que eu iria sair, ou seja, não tinha mais, eu não sou funcionário público, eu não tinha um salário depois para poder garantir meu dia a dia. Então, e o Rubens tem uma empresa de prestação de consultoria e eu, indicado pelo Antônio, eu contratei. Seu Alexandre, o senhor falou aí que gravou esse conteúdo. O senhor poderia mandar todo esse conteúdo? Todos, e com datas respectivas. Manda aí com os metadados para a gente poder... dados, exatamente. Tá? Olha, deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Olha como está difícil de acreditar. O senhor disse que prestou a Brasília, não sabe por que recebeu pela Próspera. O senhor é o mesmo grupo, né, deputado? É o mesmo grupo. Não. Ele tinha que ser feito, o pagamento tinha que ser feito pela Brasília. O senhor, como contador, entende mais do que eu. Não, eu não sou contador, eu sou economista. Ah, entendi o senhor dizer que era contador. Não, eu falei para o presidente que eu não era contador. Me diga uma coisa, na Brasília Consultoria, o senhor encontrou uma pessoa chamada Carolina Fontinelli, irmã de Daniela Fontinelli, prestando serviço? Não conheço. Sabe quem é? Não. O senhor conhece a Camilo Comércio e Serviço do senhor Antônio Carlos Camilo? Também não. O senhor, qual a sua relação com o senhor Alexandre Caetano dos Reis? Ele é contador da Vênus, mas não o conheço. E quem indicou ele para ser contador da Vênus? O Rubens. O senhor, enquanto foi diretor do INSS ou após
a sua passagem pelo INSS, o senhor recebeu, solicitou ou exigiu vantagem indevida de alguma associação ou sindicato? Jamais, nunca. Sim, E senhor. mesmo porque, como eu vou só confirmar aqui, na nossa diretoria nós não tínhamos ingerência em relação à diretoria de benefícios. Todos esses elementos que estão sendo discutidos na CPMI em relação a benefícios. E nossa diretoria não tinha nenhuma ingerência, nunca participamos de ACT, nenhuma dessas. Reforçando, esses mais de 2 milhões recebidos pelo senhor do chefe da organização criminosa de descontos roubados de aposentado e pensionista, em algum momento diz respeito à vantagem indevida? Nenhuma. Eu não recebi do senhor Antônio, recebi da empresa que eu prestava serviço. Lhe pergunto outra coisa. O senhor ainda mantém relação com o senhor Antônio Carlos Camilo através de suas empresas ou pessoa física? Encerramos Quando? assim que saiu a operação, sem desconto. Eu ainda prestei serviço em maio desse ano e depois encerrei e pedimos, lógico, a empresa com a imagem negativa que estava, e meu nome também, nós optamos por encerrar a empresa e dar por... Agora deixa eu fazer uma pergunta que me chamou a atenção. Me diga a lista de clientes da Vênus Consultoria. Como eu falei anteriormente, eu abri a empresa para atender a demanda da Brasília Consultoria. Então, é lógico que eu estava trabalhando em diversas frentes para abrir outras possibilidades, só que agora com essa operação eu encerrei a empresa. Pergunta mais específica. O senhor tinha algum outro cliente na Vênus Consultoria, além das empresas do senhor Careca do INSS? Não. Muito bem. Olha só a situação que nós estamos. Está se repetindo exatamente as empresas do Cícero Marcelino. Só um exemplo. Foram abertas exclusivamente para atender a Conafé. Aqui foi aberta exclusivamente para atender a Brasília. O carro foi vendido, recebeu 85. O serviço prestado de tutorial financeiro de segurança, 2 milhões de reais. Mais 200 e poucos mil reais. Se a gente visse uma empresa que tinha uma lista de clientes, se não fosse um diretor do INSS sentar com o Antônio Carlos Camilo e receber isso aí, a gente poderia até discutir. Mas deixa eu lhe dizer, para mim o senhor está diretamente envolvido no sistema de corrupção. Mas se o senhor não estiver, eu quero dizer que o que o senhor fez enquanto diretor do INSS, se juntando com o senhor Antônio Carlos Camilo e colocando um operador financeiro do esquema criminoso, é totalmente imoral. Eu espero que o senhor consiga provar, mas o senhor é mais um funcionário público do Brasil, infelizmente, mesmo em cargo comissionado, que está diretamente envolvido nesse sistema emaranhado de corrupção. De qualquer forma, queria fazer um registro. O registro que eu faço é que o senhor teve a coragem de vir sem habeas corpus e, falando a verdade ou não, o senhor respondeu todas as perguntas e isso vai ajudar muito nossas investigações. E o outro alerta que eu faço é que, se foi escolhido pelo currículo, muito bem, mesmo assim está inserido no sistema. Se foi escolhido por indicação política, como foi dito, terminou vidas aqui se encontrando. O mesmo deputado para deixar isso bem claro, do avião do ITT, foi quem o indicou para a diretoria do INSS. O senador
o mesmo contador, o filho dele, das empresas criminosas, trabalhou no gabinete do senador. Então, eu acho que está na hora da gente adentrar na política e ter coragem de enfrentar a participação política e o esclarecimento dos fatos. Muito obrigado. Senhores, por favor.